Boa tarde, 17 horas em ponto e começa mais um Resumo da Tarde. O nosso Resumo da Tarde que acontece de segunda a sexta, das 17 às 19 horas aqui na nossa rádio Morro Branco FM. E hoje, 25 de agosto de 2016, quinta-feira. E hoje comemora-se o dia do feirante e o dia também do soldado. E hoje também é um dia especial, que aqui no nosso estúdio da rádio Morro Branco FM temos a presença de Paulo Guzmão. Você já deve ter ouvido falar no Paulo Guzmão. Então, ele está aqui hoje para fazer uma entrevista aqui na nossa programação do Resumo da Tarde. E daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente começar essa entrevista e para vocês ouvirem um pouco a voz do Paulo. E vamos abrindo o nosso Resumo da Tarde com Coisa Feita. Aumenta o volume que daqui a pouquinho eu estou de volta. E é isso aí, estamos de volta, 17 horas e 17 minutos, Rádio Morro Branco FM, cada dia mais pertinho de você. E é só sintonizar pelo www.morrobrancofm.com.br. E vocês ouviram Coisa Feita. Em seguida, Curumingo de Javan, Gilberto Gil com Madalena. Estamos aqui agora no nosso estúdio da Rádio Morro Branco FM com ele, com o Paulo Guzmão. O Paulo, que é de Salvador, Bahia, que está aqui na Chapada desde 1992. E nesse período, o Paulo começou a ter interesse por pesquisas de vida extraterrestre. E boa tarde, Paulo. Obrigada por estar aqui no nosso estúdio da Rádio Morro Branco FM. Boa tarde. Nós agradecemos Eu que lhe agradeço. muito. Para mim é uma grande honra, um prazer e satisfação estar aqui com você. Então, Paulo, nós estamos sintonizados agora no mundo inteiro, né? Rádio Morro Branco. Morro Branco agora é um rádio web. Sim. E de qualquer lugar as pessoas conseguem ter acesso, né, à nossa programação. Então, muitas pessoas estão agora sintonizadas nessa entrevista para saber o que é que você vai falar aqui, tá, né? Bom, bacana. Qual a caixinha de surpresa que você trouxe aqui para a nossa programação. Então é isso aí, 25/8, quinta-feira, dia do feirante, dia do soldado, a todos vocês um grande parabéns. E se você também quiser fazer alguma pergunta para o Paulo, você pode estar acessando o nosso site pelo www.morrobrancofm.com.br e lá no nosso site você pode estar enviando essa mensagem para a gente estar aqui perguntando para o Paulo a sua dúvida a respeito de ufologia. Não é isso, Paulo? Sim. Então, eu queria saber, Paulo, você desde 1992 vem fazendo essas pesquisas, Sim. né? Quando você começou a ter curiosidade, né? Vamos dizer curiosidade, interesse. E como foi que isso tudo surgiu? Foi logo quando você chegou aqui na Chapada? Ou, na verdade, você já tinha esse interesse de fazer essas pesquisas, mas nunca teve oportunidade? Ou também já há alguns anos atrás procurou ter conhecimento, né, dessa história de vida extraterrestre na Terra? Bom, então, meu interesse, na verdade, começou desde cedo, né? Quando eu era adolescente, certa vez em Santo Antônio de Jesus, porque eu nasci em Salvador, mas fui criado no Recôncavo Baiano. Eu simplesmente acordei com a sensação de que tinha uma nave em cima da minha casa. Eu acordei com isso. E eu saí, olhei para o céu e vi um objeto discorde, um objeto... Bom, eu não sei se era físico ou extrafísico, mas eu sei que eu vi. Eu olhava para o céu e aquele objeto estava lá, e eu parava, eu passava a mão assim no rosto, poxa, eu estou acordado, eu estou aqui, estou vendo aquele objeto. Então isso me deixou intrigado, né? Assim, e a gente já desde cedo escutava alguns relatos. E também, ainda quando adolescente, nós morávamos na Avenida Barros de Almeida, que era a avenida principal da cidade. E perto tinha um clube, que era Clube do 100. Eu costumava ir muito nesse clube, era onde a gente brincava, encontrava com os amigos. E certa vez, retornando desse clube, tinha um terreno baldio, tinha um terreno abandonado. E do outro lado tinha a casa de um médico muito conhecido na cidade. E eu voltando para casa, umas 10 da noite, as filhas desse médico estavam apavoradas. Simplesmente apavoradas, assim, um reboliço na rua e as pessoas saindo para fora de casa para saber o que era. E ela estava fazendo um relato que nesse terreno tinha descido um objeto e tinha saído alguns serezinhos pequenos, brancos, de cabeça grande.
E isso me deixou intrigado. Então, foi daí, praticamente, iniciou o meu interesse pela vida extraterrestre. Mas minhas pesquisas, realmente, elas só iniciaram na década de 90. Tá certo, Paulo. Você é ufólogo, né? Me chamam, né? Dizem que eu sou ufólogo e eu aceito com muito carinho, com muita satisfação, porque ser ufólogo nesse país, às vezes, é passar por ridículo. Então, eu sou uma pessoa que eu me assumo mesmo, sou ufólogo. Não uso pseudônimo, uso o meu nome mesmo de batismo, não tenho página falsa, nada. Eu mostro mesmo que eu sei e sem problema nenhum. Paulo, explica para os nossos ouvintes o que quer dizer a ufologia, o que é ufólogo. Porque muitas pessoas ouvem o termo, a palavra, mas não sabem o que significa. Como muitas pessoas podem estar agora escutando a nossa entrevista e sem entender, né? Sim. O que é que você quer, a mensagem que você quer deixar aqui? Então, a ufologia é a ciência que estuda os fenômenos inexplicáveis, assim, as luzes, os objetos voadores não identificados. OVNI, objeto voador não identificado. Eu prefiro usar o termo em português do que usar em inglês. OVNI, né? Uhum. Então, aí, de ufólogo, por quê? Porque vem do estrangeiro, ele sempre, UFO, né? Aí, ufólogo, aí vem... É até melhor do que ovnólogo, né? Fica meio estranho, então Sim. tudo bem. Ufólogo. Mas justamente o pesquisador, existem até segmentos da ufologia que querem transformar isso aí em profissão. Um deputado de São Paulo, ele tem uma lei aí que, se for aprovada, vai ser muito bacana para que os pesquisadores possam receber financiamento de fazer da ufologia uma profissão. Existe sim um projeto, né? Na verdade. Já é, mas não momento... oficializada. Isso não é oficializado. Sim, então, mas a partir do momento que é um pesquisador em torno isso, de qualquer, né? Autodidata, exatamente, né? Autodidata em cima de um... Então, a ufologia é isso. E às vezes também a gente ser taxado como ridículo, você vê, a gente coloca fotos assim de pessoas assim, idôneas, sérias, né? E muitas vezes assim aparece aquele que sabe de tudo, aquele que se acha o dono do conhecimento. Hoje em dia está na moda o ufólogo cético, que não acredita em nada e que quer descaracterizar o trabalho do outro para poder se sobressair. Então tudo isso. Assim, não tem como, por exemplo, você é um objeto que vem e faz uma descida no ângulo de 45 graus, não ser um objeto tripulado, né, ou comandado por uma inteligência. E mesmo assim as pessoas às vezes questionam, que é normal, é bom questionar. Sim. Se você também quiser fazer alguma pergunta para o Paulo, você pode estar ligando aqui para a nossa rádio Morro Branco FM, é o 3344-1368. Quem sabe, Paulo, essa ligação podia ser para você. Tá bom. Né? Será? Então, continua ligando, mas liga na hora do intervalo. Para a gente estar falando com você com mais calma, com mais tranquilidade. Porque no ar não tem como. Então, Paulo, há pouco tempo teve um encontro, né, em Mucugê. Foi, teve um encontro em Bicoara, né? Em Bicoara. Isso, que foi o primeiro fórum de exobiologia. O primeiro? Sim, o primeiro fórum de exobiologia da Chapada Diamantina foi em Bicoara, foi muito legal. Vieram pessoas de Vitória da Conquista, do Ceará, do Espírito Santo, do norte da Chapada, de Jacobina. Então vieram pessoas assim, de várias localidades, foi muito bacana, assim, muita troca de informação boa, muito estudo, muito proveitoso. E esse encontro foi através de que órgão, de que instituto? A escola Astacha. É uma escola que está vinculada ao CEAS, né? Quer dizer, Centro de Estudos Exobiológicos, Astacha Rão. E a Chapada foi escolhida como esse ponto de encontro? Isso, foi escolhido. As pessoas até que organizaram, alguns dos organizadores moram também lá em Bicoara, né? Que é o André Romero, a esposa, um dos organizadores. Outros organizadores do Ceará, até o escritor Ken William, ele foi um dos organizadores também, né? Vieram, e aí foi muito bacana, foi um encontro muito bom. Então, Paulo, fala um pouco para aqui, para a rádio, para os ouvintes da Rádio Morro Branco FM, como é essa pesquisa, né, que você faz e o que está acontecendo aqui que nós não sabemos, né? Então, olha... Porque eu lembro que desde eu criança
assim, 94, 92, esse período, eu lembro que foram feitas muitas matérias sobre OVNIs, né? Inclusive Morro de Chapéu, nessa região aqui da Chapada. Então, desde 92, que eu recordo de ter interesse nessas matérias que passavam, porque realmente é super interessante. São coisas que são reais, né? Pedaços de objetos que não se identifica, alguns animais que sumiam, né? Pessoas que avistavam OVNIs no céu. Então, explica pra gente o que está acontecendo aqui na Chapada. Porque há muitos relatos sobre OVNIs, né? Sim. Aqui na Chapada. Então, fala um pouco pra gente sobre toda essa história que está acontecendo aqui. Bom, então, a minha pesquisa, eu sou pesquisador de campo. Você viu, né? Eu fui até você, peguei seu depoimento com muita satisfação do seu esposo e tudo. Então, eu vou até as pessoas, procuro, converso. E, além de ser um pesquisador de campo, de ir buscar a informação onde ela está, eu também faço minhas pesquisas fora do corpo. Pesquisas astrais. Eu tenho uma disciplina de dormir cedo, durmo cedo e acordo cedo também. Então eu desenvolvi uma técnica já há muito tempo para me recordar de onde eu vou quando está à noite. Então quando eu me preparo, quando eu estou bem tranquilo, eu consigo me recordar nitidamente de tudo que aconteceu. Então essa também é uma área de pesquisa. Eu uso também um pouco a internet, mas na internet a gente tem que filtrar muitas informações. Então desde a década de 90 é que eu percebi algumas coisas estranhas aqui. Bom, além dos objetos, das luzes, locomovendo de um lado para o outro, acontecia também que quando eu fui morar lá no sítio do Milagre, eu passei 3 meses dormindo numa Transa 2, uma barraquinha pequena e encostado no solo. E você vê, se você olhar até hoje, qual é a indústria que tem próximo. Então a cidade mais próxima é Lençóis, ali pela trilha. Sim. Né, se não me engano, são 24 quilômetros. 23, né? 23, né? 22, 23. Isso. Palmeiras, que de minha casa fica a 14 quilômetros. Palmeiras também não tinha as dragas, mas eu escutava no solo um barulho, parecendo o barulho de uma máquina, assim, de uma máquina fazendo, de uma máquina pneumática, digamos assim, fazendo um barulho repetitivo, e aquilo me intrigava muito. E Isso era interno? Interno, que vinha de dentro da terra. Eu disse, que estranho, esse barulho está vindo de dentro da terra. E quando foi na década em 94, especificamente em outubro de 1994, a Rede Globo veio até Mucugê e fez uma ampla cobertura das aparições de OVNIs que estavam acontecendo ali pela Serra do Capabora. Acho que é essa notícia que eu estou recordando que eu te falei. Isso. Que foi muita repercussão Muita na repercussão no mundo inteiro. Sim. Vieram para cá ufólogos, pesquisadores do mundo todo para saber. Inclusive a Rede Globo tem esse documentário no YouTube, quem quiser acessar vai ver. A Rede Globo fez uma entrevista com 2 grandes ufólogos da Bahia, que é José Vicente, que é meu amigo lá de Salvador, ele é professor universitário, se não me engano, ele mora agora em Vitória da Conquista, ele é um físico. E também com o Alberto Romero, que para mim é um dos maiores ufólogos do Brasil. Da Bahia, para mim, ele é o cara. Já é um senhor, né, já é um senhor de idade. Então eles estavam lá e pesquisando a Rede Globo exibiu os objetos se teleportando de um lado para o outro, e no momento o objeto se transformava numa bacia com luzes girando ao redor. E também entrevistou os pesquisadores, e os pesquisadores falaram nitidamente na entrevista que eles só iam sair dali quando tivessem a resposta do que estava acontecendo. E vou te contar uma coisa, eles tiveram essa resposta, mas a Rede Globo não divulgou. Porque a imprensa, né, na verdade, ela existe 2 lados da imprensa, né? Um que ela tem a liberdade de expressão, né? Como você vê vários jornais hoje que falam sobre o governo federal, fala sobre o município, sobre o estado, né? Critica, né? Vai a fundo
E tem o outro lado, que é aquele lado maquiagem, né? Sim. Porque por trás, às vezes, de alguma emissora, né, ou de rádio, tem outros envolvimentos, né? Então, Sim. às vezes, você limita o que você vai divulgar. Né? Então, essa limitação também para a imprensa, que acontecia muito na ditadura, mas Sim, que ainda certeza. existe hoje também, Claro. né? Ainda existe. Então, assim, poderia existir um programa de ufologia. Sim. Seria claro. super interessante, Sim. né? Como tem aqueles jornais da madrugada, não começa às 5 da manhã, o telecurso, né? E outros tipos de informações que passa, mas passa justamente em um horário que poucas pessoas têm acesso, né? Sim. Porque quase ninguém vai acordar 4 da manhã, 5 da manhã, né? Para poder esperar um programa, mesmo sendo um programa curto, né? E que traga informações positivas. Então, Sim. seria interessante, mas talvez um programa de ufologia, né, ele poderia, ou não também, né, do outro lado, mas ele poderia trazer outras influências, né, de várias coisas que podem ser descobertas, né? Sim. Porque as Deixa pessoas eu- iam começar a ter conhecimento de muitas coisas, ia também querer estudar, querer, né, praticar, e uma hora você acaba, quando você pesquisa a fundo, né, vira um pesquisador a fundo, você acaba realmente tendo resultados, né? É claro. Então, eu acho que o nosso país peca na informação. Sim. Elabora bastantes leis, mas não fiscaliza. Né? Isso. Então, é um país que tem muito dinheiro vindo para a cultura, Muito dinheiro. Riquíssimo. mas E muito mal empregado. nós continuamos sem cultura. Sim, Né? com certeza. Vem muito dinheiro para a educação e continuamos sem Sim. educação. É Brasil. Justamente. Então tá, Paulo, vamos para os nossos comerciais. E daqui a pouquinho a gente está de volta. E continua aí, não sai daí não, que tem Paulo Guzmão aqui no estúdio da rádio Morro Branco FM. E vamos para os comerciais e depois a gente vai ouvir uma música não identificada, de Caetano Veloso. E é isso aí, 17 horas e 45 minutos, Rádio Morro Branco FM, cada dia mais pertinho de você. E é só sintonizar pelo www.morrobrancofm.com.br. E lá também você confere as nossas notícias com agenda cultural, esporte, entretenimento e muito mais. E aqui hoje no estúdio da Rádio Morro Branco FM está Paulo Guzmão, ufólogo e pesquisador da vida terrestre da Terra. Então, Paulo, fala mais um pouco aqui pra gente sobre a vida terrestre na Terra. Como é essa vida terrestre aqui? A extraterrestre. Extraterrestre, Isso. desculpa. Bom, então, falando da vida extraterrestre, nós temos que nos reportar a um passado, né? A espécie humana, ela vem evoluindo de muito tempo, do antigo primata, e nós sabemos que seria impossível, num período de 500 mil anos, o homem evoluir tanto e chegar aonde chegou. A evolução ela acontece por milhões de anos. Então existem alguns pesquisadores, até o Zacarias Schitt, e também informações vindas de livros psicografados, e coincidem também com a informação do Zacarias Schitt, que a espécie humana, como ela existe hoje, ela surgiu de 500 mil anos para cá. E para isso houve uma presença muito forte de extraterrestres aqui na Terra, que vieram no passado e fizeram a miscigenação, criaram um ser híbrido, que é conhecido na Bíblia como os Néfilins, e desse ser foi que surgiu a espécie humana. Então, se você olhar, presta bem atenção, o Australopithecus, né? Do Australopithecus para o homem de Neandertal foi muito rápido. Sim, E do homem de Neandertal para o Homo sapiens foi muito rápido, então Sim. é impossível. Principalmente a curvatura, né? A curvatura, é impossível a evolução acontecer de uma forma tão rápida. E eles falam que não existe o elo de ligação com o primata e o ser humano. Isso é mais que uma prova de que a espécie humana, ela não é da Terra. A espécie humana vem das estrelas, vem de outros planetas, onde seres extraterrestres, chegando aqui na Terra, fizeram a transmutação e fizeram o implante genético, e daí
surgiu a espécie como hoje nós conhecemos como Homo sapiens. Sim, é verdade. Então é muita pesquisa mesmo, né, Claro, Paulo, sim, para sim. poder entender o que você está falando, né? Sim, sim. Que faz parte dessa evolução toda. Isso nós aprendemos na escola, né? Isso nós aprendemos na escola. E é através da escola também que a gente consegue fazer essa comparação, né? Dessa evolução, se foi rápida, se foi devagar, né? Porque como você falou, o homem chegou ao fogo muito rápido e do fogo chegou ao eletrônico, como é que fala? A essa quantidade de tecnologia que tem hoje, que você pode me ver em qualquer lugar através de um aparelho telefônico, né? Sim. Né? Você pode ouvir a minha voz, você pode ver o meu físico também, como a questão do próprio telefone celular, né? Claro. Essa coisa de ser móvel, de poder estar em qualquer lugar. E esse aí, estamos de volta novamente aqui no estúdio da Rádio Morro Branco FM, 17 horas e 53 minutos. Estamos aqui com Paulo Guzmão, pesquisador da vida extraterrestre na Terra e também ufólogo. Paulo vai estar participando, né, Paulo, do fórum de... Primeiro o quê? Primeiro encontro de ufologia de Pernambuco? Primeiro fórum de ufologia de Pernambuco, que vai acontecer 19 e 20 de novembro, com duas ufólogas de São Paulo, 2 do Ceará, 2 de Pernambuco, e eu estou indo representando a Bahia. Que maravilha para a Bahia, né? Sim. Um encontro, porque esses encontros, como você falou, o encontro de Bicoara, né? Sim, Bicoara. Serve realmente para você trocar opiniões, né? Informações. E a Bahia, ela tem que se sentir realmente lisonjeada, né, de ter um baiano que vai participar desse fórum de Pernambuco, né? Sim. Parabéns, Paulo. É realmente maravilhoso saber que a Bahia, né, está presente em outras pesquisas também, né? Sim. E em outros estados, porque eu falo muito que a Bahia nos anos 80, para a música, ela foi maravilhosa, né? Sim, com 70, 80, a Bahia fez muita coisa bonita. Anos 80, 70, 90, até 90, né? E depois teve uma queda, né? Muito, né? Muito. Uma queda que eu digo, um vocabulário muito pobre, né? Muito pobre o vocabulário da música baiana. Sim. Então, assim, é muito importante esse fórum de ufologia e saber que o baiano, né, chapadeiro, que reside na Chapada Diamantina. Chapada com muita honra, com muito orgulho. Que vai estar lá presente. Amo a Chapada. Que legal, Paulo. E na volta, eu quero que você passe aqui na nossa Rádio Morro Branco FM e traga essa matéria para a gente estar aqui publicando no nosso site. Uma satisfação. Tá bom? Para todo mundo saber que você está indo e saber que você voltou com notícias. Claro. Tá bom? Então, Paulo, você quer deixar algum recado a algumas pessoas que já passaram, né, por algum estágio de ter visto algum OVNI, de ter passado por alguma situação de que não é normal, né, do cotidiano humano, que essas pessoas elas podem entrar em contato com você para algum esclarecimento ou até para poder estarem, eu acho que gravando, né, fazendo uma gravação desse depoimento para estar divulgando, porque acho que quanto mais pessoas passarem informação, né, de coisas que acontecem aqui dentro da Chapada Diamantina, eu acho que é mais importante para quem está do outro lado entender, né, saber avaliar direitinho o que é vida extraterrestre. Então, o que eu quero aproveitar para poder estar passando para as pessoas é que elas tenham cuidado, né, com qualquer tipo de contato, porque existem seres muito evoluídos que veem a espécie humana como seres que estão também em evolução, né, em aprendizado, mas existem outras espécies que estão aqui valorizando seus interesses. Os interesses são diversos, são muitos interesses. Então, não pensar que tudo que reluz é ouro. Existia no passado uma informação que vinha da grande mídia ufológica de que os extraterrestres eram seres iluminados, que vieram salvar a Terra, e na verdade não é bem assim. Os extraterrestres, muitos deles querem que nós humanos tenhamos esse tipo de pensamento.
No passado, os extraterrestres eram tidos como deuses. E eu vejo que hoje ainda existem pessoas que veem os extraterrestres como deuses. Então, tomar cuidado com os objetos laranja, avermelhados, que são dos greys, reptilianos. É uma tecnologia ainda atrasada, apesar de ser muito superior à nossa, mas eles estão aqui, estão sendo monitorados, existe um conselho que rege os mundos. O contato com seres humanos e extraterrestres está proibido, o contato físico está proibido. Então, se uma pessoa, nesse momento, ela for contactada por algum extraterrestre, tenha muito cuidado. E a Terra, esse mundo, tem um governo. Esse governo está na mão de um Cristo planetário, todo planeta tem um Cristo planetário, que é o regente. Então, esse governo da Terra, que é um governo de paz, amor e luz, ele determinou que nós humanos não podemos, nesse momento, estar fazendo nenhum tipo de contato com extraterrestre no plano físico. Então, é preciso tomar cuidado. E a pessoa tem como saber, Paulo, se fez contato com algum extraterrestre? Se a pessoa tem como saber? Se ela fica consciente do que acontece? Então, às vezes não. Às vezes não, porque a abdução, ela pode acontecer, por exemplo, a pessoa está dormindo, eles se teletransportam para o quarto da pessoa, teletransportam essa pessoa para um determinado local, essa pessoa é abduzida, são feitos exames, testes e muitas vezes isso é apagado totalmente da memória da pessoa. E a pessoa volta com hematomas, volta com marcas, inclusive com implantes, e se fizer uma regressão, essa pessoa vai ter uma lembrança. Se não fizer, ou ela lembra ou não, depende da situação. Eu tenho um relato de uma mulher, que ela é uma brasileira, que vive na Itália, que ela, a cada 45 dias, ela passa por uma abdução física. Ela se mudou para a Itália, pensou que não ia mais acontecer isso e continua acontecendo. Então, muita cautela. Os extraterrestres existem, existem diversos interesses. Na espécie humana, nós podemos ver que existem humanos bons e humanos maus. Entre os extraterrestres, é a mesma coisa. Hoje eu te digo assim, se a Terra tivesse condição de visitar outros planetas para colonizar, com certeza não ia ser tão amigável, não é, com os moradores. Eles iam valorizar seus interesses, iam chegar lá extraindo minério, iam querer dominar essa população. Então vamos ter cuidado, vamos ter mais fé, acreditar mais na força interior de cada um, valorizar os aspectos morais, desenvolver os aspectos superiores da alma, que aí é a nossa melhor vacina. Essa é a nossa verdadeira vacina. É estar conectado com Deus. É verdade. E, então, Paulo, quem quiser ver algum vídeo seu, como é que faz? Então, basta ir no meu canal, Paulo G. Guzmão. Hoje eu estava olhando, já está com 422 mil acessos, alguma coisa assim. Eles têm quase 4 mil inscritos, o canal está crescendo a todo momento. E quem quiser mandar algum material para mim, manda Encontro ET, Outlook, né? Sim. E aí manda de boa, quem quiser me dar depoimento. Pô, gente, fiquem à vontade. Eu estou sempre disposto a pegar depoimento. Quem me permitir gravar será uma grande satisfação. Se também quiser que eu não grave, que eu não divulgo, eu não divulgo. Eu tenho recebido os depoimentos assim, bombásticos aqui na Chapada, até dentro do Vale do Capão. E as pessoas pedem, Paulo, eu não quero que você divulgue, eu não quero que você fale, e eu não divulgo e não falo. Sim, pode ser. Isso é uma questão de ética. Sim, sim. Então, não se acanhem, falem comigo, que isso é muito importante para os meus estudos, para a minha pesquisa e também para estar levando esse trabalho adiante. Sim, claro. E então é só acessar a sua página. Minha página no YouTube, né? No YouTube. E no Facebook Encontro Extraterrestre também. Está lá no Facebook também, uma página que já é bem visitada também. Lá eu também posto todos os vídeos. Uhum. Tem uma foto, inclusive, do Capão, do Morro Branco, com uma nave. Não é uma nave verdadeira, logo para alertar. Naquele momento, né? Para depois não dizer que eu estou botando imagem falsa, né? Sim. Porque sabe que as pessoas gostam, né? Pô, o cara botou imagem. Não, é uma imagem fictícia. Foi feita no Photoshop de um objeto próximo ao Morro Branco, mas nada que não aconteça. A gente sabe que isso acontece pra caramba, né, de todas as formas. Tá bom, Paulo. Muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio da Rádio Morro Branco FM. Obrigada pelo convite, pela entrevista.
E boa sorte. Que esse Eu primeiro que fórum de Pernambuco seja maravilhoso aí para você. Satisfação, fico muito honrado de estar aqui e ser entrevistado por você. Eu sou uma grande jornalista. Obrigada, Paulo. Né? Então, o prazer foi todo meu. E parabéns também a Morro Branco FM, né? Pelo trabalho, pelo empenho, pela força, pela coragem de vocês de estarem aí, botando no ar, fazendo um trabalho magnífico aqui no Vale do Capão. Nós estávamos precisando disso já há muito tempo. Sim, a Rádio Morro Branco FM hoje é o maior meio de comunicação aqui do Vale. E é o que a gente mais deixa aqui no ar, para as pessoas terem o hábito de ligar o rádio de manhã cedo, no programa A Voz do Vale e do Bira, que é um programa de noticiário, né? Então, Bacana. 8 horas da manhã o Bira já está aqui prontinho para colocar A Voz do Vale no ar. E fora outros programas, como o do Áureo, que é um programa de saúde, do Muquinho também, que tem uma conexão com saúde, né? Tem um programa de MPB, de reggae, de rock, tem um programa da Jo, de criança, um programa infantil também da Mariana. Então a rádio realmente, ela, de um ano para cá, a Rádio Morro Branco, ela tem sentido essa necessidade da comunicação dentro do Vale do Capão. E as pessoas têm que entender também que é uma troca, né? Nós aqui e o ouvinte do outro lado. Faz parte, é o grupo, né? O conjunto. Sim. Então tá, muito obrigada. E vocês que estão aí do outro lado, pode falar, Paulo? Satisfação. Nossa, da Sim, rádio claro. e nossa. 18 horas e 4 minutos e você pode agora estar sintonizado pelo www.morrobrancofm.com.br.